Grande Deus. Atos capítulo 8, versículo do 9 ao 11, depois o versículo 13, depois o versículo 18 ao 24. Vamos pular alguns versículos, porque senão a leitura fica extensa. E eu quero pregar no tema, ofereceu-lhes dinheiro. Amém? O tema, ofereceu-lhes dinheiro, baseado neste texto. Amém? Quem trouxe a Bíblia, grande Deus, esse texto fala sobre a suposta conversão de um homem chamado Simão, o mágico. Naquela época existia vários feiticeiros, mágicos, adivinhadores, sábios, que faziam truques, hipnose, magia, exorcismo, curandeirismo, adivinhações. Naquela época existiam muitas pessoas que seguiam esse caminho. Aleluia. E nós temos este personagem chamado Simão. E diz, os pesquisadores, estudiosos, que na história ele foi conhecido como o pai das heresias. Um homem que deu início à seita ou inventou algumas doutrinas que serviram para a seita dos gnósticos. Amém? Que foram uma grande seita que atrapalhou muito a igreja nos primeiros séculos. Os seguidores de Simão duraram até mais ou menos lá em Roma até o 3º século. Os simonianos, diz a história, não é a Bíblia. Amém? Quero pregar no tema, ofereceu-lhes dinheiro, baseado no texto de Atos capítulo 8, versículo 9 ao 11, o 13, 18 ao 24, que fala sobre a suposta conversão do Simão, o mágico. Quem achou, quem trouxe a Bíblia? Grande Deus. Se coloque de pé. Se coloque de pé, quem puder. Quem não tiver com problema nas suas pernas, se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Diz assim: E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Versículo 10: Ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. Versículo 11: E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Versículo 13: E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Agora vamos para o versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Este é o tema da mensagem. Eu vou ler de novo o versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Versículo 19, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20, Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Versículo 21, Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22, Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Versículo 23, Pois vejo que estás em fel de amargura
e em laço de iniquidade. Versículo 24. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Amém? Pode se assentar, fique à vontade de glorificar o Senhor com as palmas. Nós lemos então, meus irmãos, que este homem chamado Simão, ele era um mágico. Como eu disse, naquela época existia vários mágicos, feiticeiros e adivinhadores, etc. e tal. Ele era um homem muito importante na cidade de Samaria, capital de Israel, reino do norte. Ele era muito famoso, ele era muito respeitado, considerado, todos cumprimentavam ele, a multidão ia atrás dele, o procurava. Ele atendia pessoas grandes e pequenas, ou seja, pessoas ricas e pobres, ou pessoas poderosas e não poderosas, ou pessoas famosas ou pessoas não conhecidas. Ele era uma grande personagem, até se falava que ele poderia ser o Messias, o Filho de Deus. Ele era o grande poder de Deus, ele tinha grande virtude de Deus. As pessoas achavam, as pessoas iam para ser atendidas por ele. Ele ganhava muito dinheiro, ele tinha status, glamour, fama, ele era popular, ele era conhecido, aclamado, admirado. Este homem é o grande poder de Deus. Ele havia então conquistado aquela cidade, ele havia já ganhado aquelas pessoas daquela cidade. Se fôssemos nos dias de hoje, nós poderíamos falar que as câmeras, as filmadoras, os gravadores, a imprensa, o jornal, a revista, as TVs, estavam voltadas para ele, iam atrás dele, faziam suas matérias. Ele estaria nas capas das revistas, dos jornais, eles estariam passando na televisão. Se fosse trazer para os dias de hoje, ele tinha muitos fãs, pessoas queriam tirar foto com ele, queriam o autógrafo dele. Então ele tinha cargo, ele tinha posição. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era alguém que tinha uma grande reputação. Esse era Simão, o mágico. Até que houve uma perseguição contra a igreja. Saulo de Tarso perseguia a igreja, e os crentes tiveram que fugir para tudo que é lado. A perseguição, claramente na Bíblia, a Bíblia nos mostra claramente que a perseguição é a gasolina da igreja, é o combustível da igreja. Claramente se vê que a perseguição é que faz a igreja funcionar, não deixa ficar acomodada, não se deixa ela esfriar. A perseguição é a vara que cutuca a igreja para ela ir para a frente. A perseguição que traz sofrimento. E os crentes então foram espalhados por essa perseguição. E aconteceu que Filipe, evangelista, como dom ministerial, e diácono, como ordenação a um serviço, a uma obra de caridade na igreja. Ele tinha o cargo de diácono e o dom ministerial de evangelista. Foi parar lá em Samaria. E lá ele começou a pregar o evangelho, porque conforme a igreja é perseguida e os crentes eram espalhados para tudo que é canto, aonde eles iam, o evangelho também ia, porque eles pregavam em todas as partes. E Filipe começou a pregar o evangelho na cidade de Samaria, e curava os doentes e os enfermos. Paralítico andava, morto ressuscitava. Deus fazia maravilhas, milagres através das mãos do evangelista Filipe.
E diz a palavra que homens e mulheres, crianças, adolescentes, idosos, criam na mensagem do Evangelho que Filipe pregava e se batizava. E a igreja então ali era inaugurada, e a igreja então crescia, nascia ali pelo ministério do evangelista Filipe, que também era diácono. E Deus o usava poderosamente. E Filipe também, como ele era morador daquela cidade, começou a acompanhar a Filipe. E ele, no meio daquelas pessoas, diz a palavra que ele também creu, que ele também se batizou, como a maioria das pessoas creu e se batizaram. Mas nós vamos ver claramente no decorrer dessa mensagem que a conversão dele foi incompleta, ou talvez falsa. Temos duas opções: ou a conversão dele foi falsa, ou a conversão dele foi incompleta. Não dá para ninguém dar o aval e falar que ele foi para o inferno ou que ele foi para o céu. Nós temos evidências aqui tanto para condená-lo ao inferno, como também para dizer que a salvação dele teria que ser completada. Ele creu e se batizou, e ele acompanhava Filipe, e ele ouvia o que Filipe pregava e via os sinais e prodígios que Deus fazia através da mão do evangelista Filipe. Então veja, nós temos aí um homem que era mágico, popular, famoso, ganhava muito dinheiro, mas de repente chega um homem de Deus e opera coisas mais poderosas do que ele, e ganha uma multidão maior do que ele, e supera ele em tudo, a ponto dele ter a curiosidade de também ir lá ouvir e ver. E ele começa a perder o seu público, e ele começa a perder os seus clientes, porque agora chegou ali o poder verdadeiro de Deus através do evangelista Filipe. E ele começa a ver e ouvir também, ver os sinais que se fazia, por causa da mensagem que ele trazia, do Deus verdadeiro. E a igreja em Jerusalém, a igreja dos judeus cristãos, ouviu falar então que os judeus misturados, os meios israelitas, né, e os gentios que havia ali em Samaria, tinham recebido a palavra do evangelho, e tinha crido, se convertido, se batizado, e ali se formava uma igreja, e eles foram lá então, a comitiva, a diretoria da igreja foi lá investigar, verificar se realmente a salvação era para os gentios, se realmente a salvação é para os judeus mestiços, israelitas que se misturaram, que se casaram com mulheres de outros povos, porque na mentalidade deles a Jesus era só para os judeus, a salvação era só para os judeus, e Deus estava provando para os seus apóstolos que não era isso que eles pensavam. E chegando lá, eles viram que as pessoas criam e tinham se batizado, e tinham recebido o Espírito Santo. Então eles começaram a orar por imposição de mãos, e aquelas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. E com toda certeza houve um sinal externo, porque Filipe percebeu que através da oração por imposição de mãos, os cristãos ali, novos convertidos, recém-batizados, recebiam o poder do Espírito Santo. Para ele ter percebido pela visão, houve algum sinal externo, e nós imaginamos que pode ser as línguas estranhas, ou eles profetizaram, e ali ele viu a evidência do batismo com o Espírito Santo. E diz a palavra então que ele, vendo tudo aquilo, também queria ter este poder, também queria ter este dom. Ele também queria ter o poder de colocar a mão nas pessoas para eles receberem o poder de Deus, o Espírito Santo. E ele vai então
oferecer dinheiro para que os apóstolos dê este dom a eles. Veja como a mente dele ainda é mundana, como o pensamento, o entendimento dele ainda é carnal, julgando ele que as coisas de Deus é por pagamento, por compra, por dinheiro. Então os apóstolos vão repreendê-lo. Pedro vai dizer: vá para o inferno com o seu dinheiro, seja o seu dinheiro para a sua perdição, vai pecar com outras pessoas em outro lugar, aqui não e com a gente não, porque eu vejo que você está em fel de amargura, eu vejo que você está com dor de cotovelo, porque Filipe tomou o seu lugar. Você era o mais importante da cidade, mas agora é Filipe. Vejo que você está em fel de amargura, com dor de cotovelo, com inveja, com ciúme, porque você era famoso, era popular, as multidões te seguiam, você atendia muito todo mundo, ganhava muito dinheiro, mas agora Filipe chegou com o evangelho de Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo, e a multidão agora deixou de seguir você para seguir ele, deixou de te ouvir para ouvir ele, deixou de buscar atendimento de você para ser atendido por ele. Agora Felipe opera coisas mais poderosas do que você, ele pelo poder de Deus e você pelo poder de Satanás. Porque Felipe agora é o mais falado, é o mais cogitado, é o mais conhecido, e você ficou por escanteio. Vejo que você está em fel de amargura, porque você está perdendo o sucesso, a fama no mundo. Você está em laço de iniquidade, você está enlaçado, acorrentado pela avareza, pelo poder, você quer poder. Arrependa-te, ore a Deus, quem sabe ainda há uma chance de você ser perdoado. E ele vai dizer: ore vós, homens de Deus, por mim, para que nada disso me aconteça. Veja que uma hora ele quer comprar o dom de Deus, e isso mostra que ele está com o coração corrompido, o coração dele não é reto, ele está mal intencionado, suas motivações são reprovadas por Deus. Os apóstolos vão dizer: você não tem parte nesse ministério, você não é da nossa igreja, você não faz parte da família de Deus, você está fora, está excluído, seu coração não é reto, você não tem parte conosco nesta palavra. Eu sei que você creu, eu sei que você se batizou, mas qualquer um pode falar que acreditou e se batizou, mas na verdade você é um impostor, você é um fingido falso. A sua conversão não foi verdadeira ou está incompleta, mas ainda há uma chance para você, se você se arrepender, orar a Deus e se converter dos seus maus pensamentos, para que Deus tire isso de você, para que você seja liberto deste teu pensamento. E aí ele vai reagir com humildade. Tudo parece então que a conversão dele apenas estava incompleta, porque pela reação dele: orem vocês por mim, para que isso não aconteça comigo. Ou ele estava com medo do castigo, não era convertido de verdade, ou ele realmente estava se humilhando, porque realmente estava acontecendo a obra de Deus na sua vida, e ele abaixou a cabeça para os apóstolos. Ele poderia revidar, xingá-los, agredi-los, ele poderia não aceitar a repreensão, mas ele aceitou a repreensão. Não sei se foi de verdade, não sei se foi por causa do medo do castigo, ou se foi de verdade que ele ainda estava completando ainda a sua salvação. Tinha coisas que na vida dele ainda não tinham sido arrancado, mas com o tempo iria se arrancar, iria se tirar da vida dele, para que ele fosse crescendo, sendo santificado, purificado neste novo caminho. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí está a história deste homem. Ou ele foi convertido, foi uma conversão falsa, ou foi incompleta. A tendência para mim é escolher que a salvação dele foi incompleta e que em cada situação Deus estava tirando as coisas erradas da vida dele, pela sua reação depois da repreensão. Mas veja que esse pecado de se oferecer dinheiro em troca de poder, em troca de dom, em oferecer dinheiro em troca de favores, daí surgiu o termo chamado simonia. Oferecer dinheiro em troca de favores, comprar vantagens. Aleluia, louvado